Olá, tudo bem? Eu me chamo Neto Machado e esse é o seu canal de leitura diária bíblica. Bom, você já leu a Bíblia hoje? Se não, venha comigo aqui no livro de Números, capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote e Dibon, e Jazer, e Ninra, e Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui. Por quê? Pois descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Gades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-se-nos diante de Israel, até que levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos amardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois, e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que
pecaste contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai-vos cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu senhor, assim farão teu servo. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote e a Josué, filho de Num, e os cabeças das casas dos pais da tribo dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós, na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança, daquém do Jordão. Assim deu-lhe Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei dos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, a Tarote, a Roer, a Tarote Sofã, e Jazer, e Jogbear, e Bet-Rinza, e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal, Meon, mudando-lhe o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. E foi-se Noba, e tomou a Kenate, com as suas aldeias, e clamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Bom, esse capítulo 32 nos traz uma história sobre duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, que pedem as terras de Gileade. E eles tinham gado, e por eles ter gado, eles queriam aquelas terras que tinha muito pasto, as terras boas. E a terra de Gileade era uma terra boa para se criar gado. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, Eleazar o sacerdote, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra e Esbom, Eleale e Sebam e Nebo. Eles queriam essas terras. Mas Moisés disse assim: vocês querem essa terra? Vão lá, esforçam, guerreiem e consiga elas, e te darei elas.
isso me traz uma reflexão. É muito importante para nós entendermos que tudo que a gente faz tem que haver o esforço. Primeiro vem a fé. Nós temos que acreditar. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé, ela anda junto com as obras. Nesse caso do texto aqui, as obras é eles irem lá e guerrear e tomar aquelas terras. Então, quando eles estavam lá, eles estavam se esforçando. Mas a tribo de Ruben e de Gade não se esforçaram, não foram lá, não tomaram a terra. E foi outra tribo que foi lá, Maqui foi lá e tomou a terra. Então outra tribo ficou com aquela terra. Por quê? Porque se esforçou. E quando nós lemos no Novo Testamento, Jesus vai estar falando assim: o reino dos céus é tomado por esforço. Então nós devemos nos esforçar. Porque sem esforço, nós não conseguiríamos nada. Tiago diz que a fé sem obras é morta. E quando nós vamos lendo a Bíblia por si, ela se completa. A Bíblia é uma fonte de sabedoria imensurável. De Gênesis a Apocalipse. Talvez você já leu esse texto do Antigo Testamento sobre as conquistas das tribos. Josué como líder ali, você não entende aquela conquista daquelas terras. Mas aqueles que creram, eles receberam, entraram na terra. E aqueles que não creram, não entraram na terra. Daquela geração de 12 tribos, só Josué e Caleb entrou na terra. Os outros tudo morreram, Deus destruiu os que não creram. Então, o povo continuava a lutar. Isso nos traz uma lição para nós. Não podemos parar de lutar. Nós estamos em uma guerra. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar. Temos que nos esforçar. Temos que acreditar. Então, quando nós fazemos algo, nós conquistamos mediante a fé. Ah, mas as obras salvam? Não, as obras não salvam. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Não é por merecimento. Mas nós temos que nos esforçar, juntar a fé com o esforço. Ou obras, sim, que Tiago diz no livro de Tiago lá, fé e obras. Porque quando juntamos as duas coisas, Deus nos concede. Mas daí você vai dizer, batendo no peito assim, foi porque eu fui lá e lutei, fui lá e eu consegui. Não, não foi. Foi Deus que te deu. Foi Deus quem fez tudo isso. Porque primeiro tem que ter a fé. Pense nisso. Tem gente que quer conseguir as coisas, mas não quer se esforçar. Eu tenho fé. E fica de braço cruzado. Sabe quando que você vai conseguir? Nunca. Você tem que ir à luta, tem que ir à batalha. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo fale aos vossos corações. Eu te peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que receba as notificações e dá um like aí, compartilhe com outras pessoas e até a próxima.